Olá, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês e hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é muito importante. Ele é tanto importante para a vida de uma forma geral, como ele é importante na relação saúde e doença. E eu estou me referindo à questão da imaginação, né? Muitos pensam que a imaginação é algo somente abstrato e que não tem tanta importância na nossa vida do cotidiano. Mas se engana redondamente quem pensa assim, porque a imaginação ela tem uma influência, eu posso dizer até uma interferência grande, poderosa sobre a nossa vida. Nós podemos pensar em dois tipos de imaginação, ou duas formas, através das quais a imaginação pode se expressar ou ser expressada. Uma forma é a imaginação mais comum, né? É aquela que diz respeito à realidade do cotidiano, né? E que está muito ligada ao pensamento lógico, racional, né? E mais vinculada às coisas, digamos, concretas, que nós chamamos de concretas da vida. E a outra é ligada a uma imaginação mais, se eu puder usar uma redundância, mais abstrata. É uma imaginação ligada ao tempo não linear, a um espaço não convencional. E essa realidade é a realidade do sonho, é a realidade da imaginação mais ampla, né? E como eu estava falando, esse nível de imaginação, assim como o outro, tem uma interferência sobre o nosso cotidiano. As nossas crenças, por exemplo, fazem parte desse contexto da imaginação. Uma crença positiva pode nos levar adiante na vida. Uma crença negativa pode nos atrapalhar, nos bloquear e pode fazer, inclusive, com que a gente adoeça, né? Então, a imaginação, por exemplo, do sonho, né, é uma imaginação onde as coisas não são tão sólidas quanto nós a percebemos na realidade do dia a dia ou na chamada realidade da vigília, né? Mas durante o sonho, enquanto estamos sonhando, aquela realidade ela é tão real quanto a do cotidiano. Tanto que, quando acordamos, muitas vezes, de um pesadelo, a gente dá um suspiro, toma consciência que estava sonhando e diz: ainda bem, era só um sonho. Porque durante um sonho não parecia ser um sonho, parecia ser muito real. É a imaginação, por exemplo, dos escritores, né, que eles viajam na tela do imaginário e se soltam com os personagens que eles estão compondo a história, né? É a imaginação quando você se antecipa numa viagem e você já se imagina naquele local como se estivesse percorrendo as ruas. Mas a imaginação, ela mostra para a gente que a gente tem um campo ou um portal de acesso ao nosso mundo mais profundo, ao nosso inconsciente. Mas para isso é preciso, é importante que a gente saiba que o inconsciente ele tem dimensões. A dimensão que nós percebemos, aquela que nós chamamos consciente, né, ela é muito pequena, correlacionando com as demais realidades do mundo interno, ou as outras dimensões da nossa mente. Essa dimensão mais superficial é a dimensão do ego, né? É a dimensão do eu de apresentação, onde estão inseridas a personalidade e o ego, por exemplo, né? A gente sabe que o ego tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. A parte consciente é aquela que a gente percebe, a parte inconsciente é aquela que cria, por exemplo, as defesas que não permitem a inter-relação entre essas diferentes camadas da nossa mente.
Mas subjacente ao ego, a gente tem outras dimensões, são as dimensões do inconsciente propriamente dito, as dimensões da sombra, né? E essas dimensões da sombra, né, elas têm conteúdos que, a partir de lá, do lado oculto da nossa mente, do nosso ser, podem interferir tanto positivamente quanto negativamente no campo mais superficial. Assim como nós temos uma camada muito profunda, que é a da essência, e é essa camada, o núcleo do nosso ser, que na psicologia transpessoal é chamado de eu superior, e alguns chamam de eu divino, eu crístico, o eu sábio, cada um dá o nome que quer. Mas quem tem que fazer o trabalho de investigar essas diferentes camadas é o ego, né? É o ego que tem que se habilitar, através de um treinamento, a fazer a viagem nas diferentes dimensões, furando os bloqueios criados pela sua própria parte inconsciente para avançar em direção, por exemplo, à camada da sombra ou do eu inferior, né? E ali, encontrando os núcleos, resolvê-los. Resolvendo-os, vai abrindo caminho para que o eu superior, que é o eu mais profundo, ele possa se expressar e alcançar, através de suas vibrações, a camada superficial, que é a camada do ego, a camada da personalidade. Até que o ego, como aquela camada que impede a conexão com as demais, ele se desfaz dessa característica e se transforma numa veste transparente que possibilita a emergência dos conteúdos do eu mais profundo. E esse é o processo de se tornar cada vez mais consciente. E tornando-se consciente, tornar-se cada vez mais lúcido. E sendo mais lúcido, conquistar responsabilidade pelos seus próprios atos e a capacidade de fazer escolhas conscientes e, portanto, desfrutar de uma vida mais saudável, mais leve e mais plena.